tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês podem ver, né, pelo tema, é minha montanha-russa de emoções. Quem me vê assim, pleníssima, toda romântica, toda bonitinha com essa roupa aqui, não sabe a fera que eu viro. Mentira! Mas quem me vê aqui no YouTube, às vezes é alguma coisa nos stores, não vê a grande pira emocional que tem na minha cabeça. Mas é brincadeira, gente. Brincadeiras à parte, vamos falar do que é sério. Eu vim aqui contar pra vocês o meu relato e falar um pouco sobre o que é ter depressão e ansiedade, transtorno de ansiedade. Ambos são doenças emocionais, né? Normalmente de fator hereditário. Normalmente quem tem uma doença emocional, os pais têm alguma outra, não necessariamente a mesma, mas parecido. Por exemplo, eu posso ter uma mãe depressiva e ter síndrome do pânico e vice-versa, entendeu? Enfim, a minha mãe tinha vários problemas emocionais também, se tratava e eu herdei isso, né? E como que isso funciona? Muita gente atribui depressão e ansiedade. Vamos começar pela depressão. As pessoas atribuem a depressão a algo que alguma coisa causou. Por exemplo, a pessoa fala, nossa, mas por que você tem depressão? Você tem saúde, você é bonita, você é inteligente, você tem casa pra morar, isso não tem nada a ver. Esses fatores externos, eles podem contribuir para piorar ou melhorar a situação, mas não são eles que são determinantes para aquilo. Então, por isso que a gente vê muita gente, por exemplo, famosa, que é rica, bonita, magra, tudo que todo mundo acha o máximo, só que a pessoa tem depressão e às vezes ela até se suicida. Então, por isso que... E às vezes até ela ter tudo pode contribuir com que isso piore de uma certa forma, porque existe uma pressão maior sobre ela também. Então é bem complexa essa situação. Eu não tô aqui pra falar como psiquiátrica ou como psicóloga, porque eu não sou, mas sim pra contar mais ou menos como funciona isso de forma geral e como que funciona pra mim. O transtorno de ansiedade, as pessoas perguntam assim, eu tô com ansiedade, mas você tá ansiosa pra quê? Não. Uma coisa é a ansiedade, sensação, né, que todo mundo pode ter. Estou ansiosa para o dia do meu casamento, estou ansiosa para viajar. Outra coisa é a ansiedade patológica, né? Que são crises, assim, de acelerar o coração, você ficar muito intensa, você às vezes fala muito, você fica muito agitado. E isso é uma crise de ansiedade. Como funciona isso em mim e em milhares de pessoas? É realmente uma montanha-russa. Então vamos começar pela crise de ansiedade. Normalmente eu começo com a crise de ansiedade, né? Então, estou ansiosa. E o que faz com que isso aconteça? Pelo menos pra mim, o que piora são situações de pressão, ou situações que eu tenho que tomar decisões, ou de repente após uma situação dolorosa, alguma coisa que aconteceu, enfim. Ou talvez do nada, né? E aquilo começa aquela ansiedade. O que eu sinto? Eu sinto meu coração disparar, meu coração dispara mesmo, ele realmente dispara, e o meu coração fica eu não consigo dormir, isso me traz insônia, isso me traz, assim, às vezes até fobia de sair de casa, não me dá vontade de sair de casa, porque eu fico assim meio doidona, assim, e enfim, eu fico esquecida, fico avoada, fico alta, que a gente fala, né, momento alto. E toda crise de ansiedade, em todo mundo é assim. Toda crise de ansiedade, ela vai terminar numa crise de depressão. Porque o que acontece? Você fica muito alto e você fica tão dopado com aquelas... Então, assim, é a mesma coisa, por exemplo, você bebe bastante. Aí você fica bêbado, super alegre, super agitado, super não sei o quê. No dia seguinte, você passa mal e fica acabado de ressaca. A depressão é como se fosse uma ressaca da ansiedade. Em mim, pelo menos. Então, assim, depois que eu fiquei vários dias com crise de ansiedade, ou vários momentos com crise de ansiedade, isso pode variar assim, por exemplo. Eu estou num momento ansioso durante uma semana, depois eu fico uma semana depressiva. Isso pode variar também em dias. Tipo, hoje eu tô com muita crise de ansiedade, amanhã eu vou estar super depressiva. Por quê? Você fica tão chapada com aqueles hormônios que te trouxeram ansiedade, com aquelas coisas todas que te trouxeram ansiedade, que te dá uma exaustão tão grande. Porque, gente, tem um helicóptero passando aqui, desculpa o barulho. É muito cansativo ter crise de ansiedade. É como se eu tivesse corrido uma maratona, assim mesmo, sabe? A minha cabeça fica tão assim, eu fico com 1000 pensamentos, eu fico cheia de ideias. Por um lado é bom, mas por outro é muito ruim, porque assim, a minha cabeça fica confusa e etc.
E eu faço um monte de coisas e às vezes eu começo um monte de coisas que a hora que eu tiver em depressão eu não vou conseguir terminar. E daí, no outro dia ou na outra semana, eu tô simplesmente exausta e eu só penso em dormir. E a quantidade de horas que eu durmo são mais do que o normal. Então, às vezes eu durmo uma noite bem dormida, acordo tarde. Graças a Deus a Laura dorme bem. E daí, quando ela vai fazer uma sonequinha da tarde, antes de eu ir trabalhar, eu quero dormir também com ela. Porque eu tô na fase depressiva, né? E isso tem intensidades também, né? Às vezes eu tenho um dia que eu tô deprê, que eu falo que é bad vibe. Mas tem épocas que eu estou muito depressiva. E isso foi um episódio mais recente que aconteceu disso. Foi quando começou a questão de eu ter que voltar a trabalhar. Aí falando assim de crises mais graves, né? Recentemente a crise mais grave que eu tive de ansiedade foi quando eu tive que tomar a decisão de sair de casa para trabalhar fora. E eu contei em outros vídeos pra vocês sobre essa nova etapa da minha vida, expliquei, contei algumas coisas. E se vocês assistiram esse vídeo antes desse aqui, vocês vão entender melhor o que eu tô falando, qual que era toda a questão emocional que envolvia eu voltar a trabalhar e como que isso, né, me trouxe uma crise muito grande. E assim, eu acredito que essa crise que eu tive muito grande foi uma sequência, assim, uma junção de coisas, né? Não só a patologia em si, que é ansiedade, é uma coisa, é um distúrbio que eu sofro disso mesmo, mas juntou mais um monte de coisas, né? A gravidez da Laura foi uma gravidez tumultuada, como eu já esperava, né? Então, assim, foi uma gravidez de risco, todo aquele medo de perder, normal, né? Mas todas as situações que a gente passou de medo. Ela nasceu, passei pelo puerpério, passei pela prova dando glória a Deus, né? Passei pelo baby blues, tal, tudo tranquilo, né? E tudo isso eu acredito que, tipo, me segurando emocionalmente, tipo, indo bem, segurando ali, segurando. Quando chegou o momento que eu ia ter que abandonar a minha filha pra ir trabalhar fora, e toda uma situação envolvendo dinheiro, toda essa pressão que eu tava sentindo, que é normal, todo mundo passa por isso e tal. E mais uma época que a gente não tava muito bem no casamento, eu e o Leandro, né? Como eu contei pra vocês também, a gente gravou um vídeo sobre isso. Uma época que a gente não tava legal, né? Que isso, a maternidade afeta muito o casamento normalmente. E toda essa junção de coisas, assim, me enlouqueceu. Assim, eu fiquei muito mal mesmo, eu tive altas crises de ansiedade. Fiquei muito mal e, assim, como eu me vi em várias situações que parecia que não tinha solução, foi aí que agora é o momento de eu compartilhar uma coisa com vocês, que muita gente vai querer me julgar, eu tenho certeza, mas só quem passa por isso sabe. Mas, mais uma vez, eu tive vontade de tirar minha vida. E eu acho que eu nunca comentei isso aqui com vocês, mas eu já tive outros momentos na minha vida que eu tive essa vontade. Eu já comentei com vocês também quando eu sofria os abortos, quando eu ia fazer curetagem, que eu pedia muito pra Deus me levar, porque às vezes a gente carrega uma dor tão forte dentro da gente, e é isso que eu quero trazer também nesse vídeo, em relação ao suicídio. Suicídio é uma coisa séria, ela acontece, e as pessoas que falam isso, elas não estão de brincadeira. E é muito banalizado isso, assim, sabe? As pessoas, como que eu posso dizer? Elas julgam demais quem fala isso, né? Porque pimenta no dos outros é refresco. E também elas não levam muito a sério. E às vezes a pessoa que tá falando que ela vai se matar um dia, ela faz isso. E eu acredito que comigo, assim, nunca aconteceu pelo temor que eu tenho a Deus. E não que eu tô dizendo que quem se mata não tem temor a Deus, mas isso ainda me segura. Então, assim, eu penso muito sobre isso e tal, e várias outras coisas, enfim. Por isso, graças a Deus, eu nunca fiz isso. Em nome de Jesus, eu nunca vou fazer. Mas existe essa vontade, né? Existiu essa vontade. E dessa vez, eu dormia e acordava com vontade de me matar, e eu pensei várias vezes em como eu iria fazer isso. E não interessa que eu tinha a Laura aqui, não interessa que eu tinha 1 milhão de coisas boas na minha vida, quando você tá doente, quando você tá doente emocionalmente, essas coisas vêm. E isso não significa que eu não acredito em Deus, isso não significa que eu não seja cristã de verdade. Porque a gente conhece pastores que têm se suicidado, a gente conhece padres famosos que têm depressão, então, assim, realmente é uma doença e não tem nada a ver com falta de Deus, né? E, inclusive, depois, assim, que passou um pouco, eu fui melhorando, eu me toquei de algumas coisas, por exemplo, que o Leandro, de repente, uma vez ele surtou, que ele queria, surtou, né, a gente fala,
Tipo, que ele queria colocar as redinhas de proteção aqui em casa, sendo que a Laura ainda nem mal engatinhava. E ele falou, não, e a gente tava muito sem grana, e ele falou, não, vamos colocar esse mês e tal. Eu falei, não, amor, vamos esperar mês que vem, esse mês tá muito apertado e tal. E ele simplesmente deu um jeito e colocou a redinha aqui, mandou colocar a redinha em casa. Hoje eu tenho um entendimento que ele fez isso porque ele ficou com medo realmente de eu fazer alguma coisa. Graças a Deus pela vida do Leandro. E sim, gente, eu tô sendo muito sincera aqui com vocês, mostrando uma realidade. Eu sou uma pessoa que eu venho aqui e falo do amor de Deus, falo da esperança. Eu sou uma pessoa muito esperançosa, sim, uma pessoa que tem muita fé. Mas eu não sou uma pessoa perfeita, como eu sempre falo. Eu já fraquejei várias vezes e nesse momento eu tava fraca mesmo. E por mais que eu orava e pessoas oravam por mim e eu buscava o amor de Deus, eu não estava no momento bom e eu precisava de uma ajuda, né? E foi aí que uma amiga minha deu um jeito de conseguir uma vaga com uma psiquiatra muito boa aqui de Maringá e marcou essa consulta, tanto que essa consulta foi na véspera do dia do aniversário da Laura. E eu fiquei pensando, meu Deus, acho que eu não vou conseguir ir, porque eu vou estar na correria do aniversário da Laura. Mas mesmo nessa correria eu fui. Então, tipo, ela marcou mais de mês de antecedência, porque era muito difícil conseguir horário. E eu fui nessa médica. E porque eu falei assim, olha, eu cheguei num ponto que eu preciso tomar uma medicação, né? E chegando lá, eu achei ela muito coerente, assim, sabe? É uma psiquiatra que ela não passa remédio forte, não é a louca do remédio que ia me deixar chapada. E eu abri todo o jogo pra ela, falei tudo que eu passei, tudo que eu sentia. E disse também, assim, que eu não podia tomar alguma medicação forte ao ponto de eu ficar inútil, porque eu tinha uma filha que precisava de mim. E ela falou que isso não era necessário. E ela me explicou que eu estava em um momento de crise, eu precisava tomar a medicação um pouco mais forte, depois a gente ia mudando essa medicação, né? E que eu ia conseguir passar por isso. Eu falei, eu preciso voltar a ir na psicóloga. No momento eu não posso pagar uma psicóloga particular, tenho que fazer pelo plano. E me conformei em fazer as da Unimed, nada contra as psicólogas que trabalham lá, mas o processo da Unimed ainda deu uma melhorada. Mas ela é a cada 15 dias, por uma hora, né? Uma hora até tá bom, antigamente era meia hora, mas a cada 15 dias, assim, sabe? Acho muito pouco, mas tudo bem, falei, já é melhor que nada. Enfim. Fui lá, comecei a tomar uma medicação, eu fui aumentando ela gradativamente. Eu achei muito legal isso que ela fez, porque normalmente quando você começa a tomar do nada uma dosagem alta, você passa muito mal e você tem um monte de situações adversas e tal que acontece. Então, assim, eu fui introduzindo esse remédio aos poucos e foi me fazendo super bem. E assim, eu já estava, quando eu cheguei na psiquiatra, eu já estava melhor, assim, do que eu tinha antes, porque eu tinha conseguido trabalho, eu tava começando a trabalhar, eu tava sozinha mesmo, com a ajuda do Leandro e tal, o amor de Deus e tudo, eu tava conseguindo me reerguer. Mas mesmo assim, eu falei, eu vou tomar um remédio, porque eu não posso voltar a cair nessa situação. E então é isso, no momento eu tô tomando remédio psiquiátrico, é lógico que eu não vou falar o nome aqui, gente, porque tem muita gente que, infelizmente, não é por mal, mas é meio sem noção e às vezes vai querer dar um jeito de comprar esse remédio, tomar, e não é assim que funciona. A gente não pode se automedicar, gente, isso é muito sério. Então, assim, eu sei que é difícil, às vezes a pessoa não tem plano de saúde, mas eu sei que o SUS tem esse serviço, pode ser que demore, mas é melhor demorar do que nunca acontecer. É o que eu tô falando das psicólogas ali, então é melhor um pouco do que nada. Então, gente, procura ajuda. É o que eu tenho falado agora. Nesse momento eu tenho tomado remédio psiquiátrico. Tem remédios psiquiátricos que você pode tomar grávida, amamentando. Então é tudo uma questão de conversar com o médico. Às vezes seu próprio ginecologista pode te ajudar nisso também. Então procura ajuda, gente. Conversa com alguém. Não deixa você chegar numa situação difícil. Você tem uma pessoa que pode te acolher, conversar com você, pelo menos uma amiga, mãe, irmã, sei lá, marido. Conversa, se abre, fala, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Que foi o que eu fiz, né? Por fim, acabou que o Leandro também tá indo na psiquiatra, também tá tomando remédio. Tipo, aquelas que tem filho, todo mundo enlouquece em casa. Mas é que o Leandro, ele tem também os problemas dele. Ele tem um problema muito forte de estresse, assim. O trabalho dele é muito estressante. E ele resolveu, depois de um tempo, homem bem cabeça dura pra isso, procurar ajuda. Então ele tá indo na psicóloga e na psiquiatra também. E tem ajudado muito ele a levar todas as coisas. O Leandro também é muito ansioso e tal. Enfim, né? Mas isso aí é problema dele, não vou ficar falando aqui no vídeo. Mas é isso, gente. Então, assim, procure ajuda. Eu queria compartilhar com vocês sobre o que eu passo. Eu tenho, assim, aqui no YouTube é muito difícil eu compartilhar isso, assim, mais dia a dia, porque aqui os mesmos vlogs, eles são mais, assim, sazonais.
Então me segue lá no Instagram, que, tipo, sempre quando eu não tô bem, eu vou compartilhando com vocês, a gente pode trocar ideia no direct também. É muito importante essa troca. Então, assim, quando eu comentei que eu tava tomando remédio lá nos stories, muita gente se identificou, conversou comigo. E assim, gente, você não tá sozinha, muita gente sofre disso, muita gente que tem a vida perfeita, que tem, sabe, assim, não existe um motivo pra pessoa ter isso. É uma doença, ela precisa de tratamento, tem pessoas que têm que tomar remédio a vida inteira. E se você precisar tomar remédio a vida inteira, tudo bem. O importante é você ficar bem, entendeu? Então busque coisas que te façam bem. Eu evito certas coisas que me fazem mal que eu posso, e assim a gente vai levando, gente, tá? Mas assim, pra, né, quem gosta de mim, gosta de saber como eu tô muito bem. Eu tenho ainda alguns dias difíceis, mas eu tô ótima, gente. Assim, a minha vida sempre foi assim, tá? Às vezes eu nunca comentei aqui, mas eu sempre fui assim. Eu sempre tive momentos que eu não tava muito bem e outros momentos que eu estava muito bem. Eu, de forma geral, tô ótima, mas eu tenho aí uns diazinhos assim que dá uma desanimada, algum dia que eu tô mais ansiosa. E a gente vai lidando com tudo isso, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo seja útil. Compartilha ele, porque é utilidade pública, né? E não se esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixa seu like pra me ajudar quando eu tô gravando pra vocês. E um grande beijo e até a próxima!